Louvado seja o nome do Senhor para sempre, sempre, eternamente. Bom dia, a paz do Senhor, querida igreja. Chegamos ao final da nossa revista, estudo de número 13. Lamentações, capítulos 4 e 5. Lamentação coletiva e oração confiante. O texto áureo está em Lamentações 5, 21, e diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. A verdade prática, o lamento pelo pecado e a oração coletiva abrem caminho para a restauração espiritual. Eu convido a igreja para fazermos juntos a leitura bíblica que está em Lamentações 5, de 1 a 22, nós vamos fazer responsivamente. Eu vou iniciar. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por estarmos na Tua casa. Nós pedimos agora a Tua direção, Senhor, que o Senhor fale conosco, possamos ouvir a Tua palavra, guardar no nosso coração e praticá-la, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa lição de hoje, ela encerra um trimestre com um ensinamento para nós a respeito do sofrimento coletivo, a respeito da coletividade, da oração coletiva. Então, esse sofrimento coletivo, ele pode conduzir à purificação e à restauração espiritual. A dor desse povo aqui levou eles a um reconhecimento do pecado e a oração sincera, uma oração sincera, um coração quebrantado, um coração que reconheceu o erro, que reconheceu o pecado e que pediu a Deus a sua misericórdia, que pediu a Deus esse relacionamento de novo com Ele. Então é um povo que foi um povo que no meio do exílio, no meio do juízo de Deus, depois de ter passado por tudo aquilo, foi um povo que reconheceu o seu pecado. Então a dor levou ao reconhecimento do pecado e a essa oração que nós acabamos de ler, uma oração sincera por restauração.
Nós estudamos durante esse trimestre, essa revista lá em Jeremias e agora em Lamentações de Jeremias, estudamos a respeito da queda de Jerusalém, a respeito do pecado daquele povo, daquela desobediência persistente, aquele povo que não ouviu os profetas, que acabou passando pelo juízo, não é? Pelo exílio, pelo cativeiro. E nós sabemos que tudo isso, na verdade, levou o povo a se voltar novamente para Deus. Então, o juízo, a perda, a fome, o abandono e o fracasso daqueles líderes todos refletem essas consequências do afastamento de Deus. Então, o povo se afastou e herdou o juízo, as consequências, né, do pecado, as consequências do erro. Esse capítulo 5 de Lamentações, que nós estamos estudando hoje, mostra a oração nacional, a oração coletiva, cheia de arrependimento e de esperança. Uma oração confiante, mesmo sem uma resposta imediata. Porque nós vamos ver que não vai terminar com a resposta de Deus aqui nesse livro. Mas é uma oração confiante, que mesmo sem a resposta imediata, ela aponta para uma fé madura. Depois que passaram por tudo aquilo agora, aquele povo tem uma maturidade espiritual, a sua fé está amadurecida. E a verdade é que, nós aprendemos aqui hoje, Deus continua entronizado, Ele continua no trono, pronto para restaurar aquele que o busca, e o busca com o coração quebrantado. Buscar a Deus. Deus está pronto para receber de volta, para restaurar todos aqueles que buscam a Deus, que buscam a sua presença, que buscam a sua face, com esse coração arrependido, esse coração quebrantado. Esse livro de Lamentações nos apresenta como poemas tristes, não é verdade? Escritos na primeira pessoa do plural, aqui nesse último capítulo que nós lemos, todo o tempo, nós somos, nós fomos, não é? Então, compostos lá naquele tempo, após a destruição de Jerusalém, pelo ano 586 a.C., e expressa a dor daquele povo todo. É uma oração coletiva, é um povo todo reconhecendo o seu erro, o seu pecado, e agora apresentando diante de Deus o seu clamor. Como já falei, nós todos lembramos o que aconteceu com Jerusalém e sobre a persistência no pecado. Mas nós recebemos esse ensinamento de que devemos confiar na misericórdia de Deus, confiar na sua fidelidade, mesmo após o juízo, mesmo após o cativeiro, mesmo após o exílio, mesmo após a dor. E essa dor desse povo, diante da ruína deles, né, porque eles estavam ali numa situação, estavam acabados, humilhados, né? Isso nos ensina que a unidade na intercessão fortalece a comunidade. Essa lição toda trata da coletividade, trata da comunidade, da oração em conjunto, da oração com todos e também de um arrependimento coletivo. Então, vamos repetir comigo? A unidade na intercessão fortalece a comunidade. Deus ouviu as súplicas daquele povo, súplicas sinceras, assim como Ele ouve ainda hoje e sempre as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso clamor, o nosso lamento. Quantas vezes nós também nos debruçamos diante de Deus e apresentamos a Ele esse nosso clamor. Eu acredito que os irmãos, as irmãs passaram por uma experiência bem parecida com a minha no tempo da pandemia. E o que eu pude tirar, não é, de ensinamento ali para mim foi exatamente uma busca de Deus. Foram momentos em que não víamos esperança. Era olhar para a nossa janela, eu moro alto, um pouco alto, e olhar ali para baixo e ver aquela rua vazia, sem ninguém, não é? Nada, tudo fechado, ninguém aparecendo fora, na porta, e uma sensação de desesperança e sem saber quando aquilo ia acabar, na verdade. Passamos todos nós por esse momento. Mas aquele momento nos trouxe também quem aproveitou para estabelecer com Deus um horário de oração, um momento de oração, um clamor, um lamento. E eu lembro até hoje das primeiras orações que eu fiz a Deus naquela situação tão difícil, pedindo a Deus a resolução daquele problema, e muito embora no momento em que eu não via solução nenhuma, nem próxima, nem futura, porque as notícias não eram assim boas. Mas o que me trouxe daquele tempo, essa prática, estabelecer todos os dias um horário de oração, agregar
no meu dia a dia, na minha vida, esse momento de oração. Saber que esses momentos difíceis, né, como aquele, eles podem acontecer, mas o nosso Deus permanece entronizado, Ele permanece fiel. E nós podemos aproveitar esses momentos também de dificuldade para estabelecermos com Deus a nossa aliança fiel, uma maior aproximação com Deus, né? Pedir ao Senhor que ouça realmente o nosso clamor, e como esse povo pediu, restabelece, restaura. Quando esse povo pediu para o Senhor assim, restaura, restabelece, não era só que esse povo não estava só querendo que Deus tivesse informação, lembra do nosso opróbrio, não, mas o povo estava querendo novamente a aliança com Deus. Já era um coração diferente, já era um coração quebrantado, arrependido. O povo estava lembrando ao Senhor da aliança. Aquele povo queria ser lembrado como o povo da aliança com Deus, e assim ser restabelecida essa comunhão com Deus novamente. E Deus ouviu aquelas súplicas, como Ele ouve a nossa oração ainda hoje, de um povo arrependido, um povo que confia no Senhor, apesar das circunstâncias. Essa oração coletiva, ela tem poder para unir, renovar, trazer esperança. Na lição aqui de vocês, na revista, fala muito claramente sobre isso, na nossa revista, na nossa lição. Agora o povo chora, o povo lamenta por uma situação realmente lamentável que eles estavam passando. E numa atitude humilde, esse povo reconhece a sua culpa e o seu pecado em rejeitar as mensagens de Deus através do profeta, a mensagem de Deus através do profeta Jeremias, como nós sabemos. Então, foi uma culpa humana que foi reconhecida, a culpa deles em rejeitar a palavra do Senhor. E o final, como eu já disse aqui dessa lição, é de esperança. E fica para nós assim, o entendimento e a certeza de que é muito melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, de confiar em nós mesmos, nas nossas próprias intuições, no nosso próprio coração, que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos estar atentos em todo o tempo para a palavra de Deus, para a instrução do Senhor para nós. Nós queremos estar mais firmes em Deus sempre, né, mais fortes para não cair, mais fortes para não sermos cegos pelo inimigo. Precisamos estar instruídos todo o tempo na palavra do Senhor, lendo a palavra, ouvindo a palavra, guardando a palavra e pedindo a Deus que possamos realmente ouvir a voz do seu Espírito, discernir essa voz e obedecer ao Senhor. Assim teremos vitória, assim seremos felizes com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele não rejeita um coração arrependido, Ele não rejeita um coração que reconhece a sua culpa, o seu erro. Esse sofrimento coletivo, ele pode tornar-se numa sala de aula espiritual. O povo aqui quebrado, ele é confrontado com o pecado, com as consequências do pecado, com o que eles sofreram, e a verificar e a ter certeza absoluta da necessidade urgente de voltar a Deus. Então, o sofrimento real, ele abre espaço para um lamento purificador, para uma oração que clama por restauração. E Deus não abandona essa pessoa, não abandona esse coração, esse arrependimento real, esse arrependimento sincero e principalmente essa fé que persevera, apesar das circunstâncias, apesar de não estar vendo ainda a vitória concretizada. O primeiro item da nossa lição, as lições práticas do sofrimento. Todos nós sabemos, e está na Bíblia, que os planos de Deus para nós são muito melhores que os nossos planos. E os planos do Senhor para nós são planos de bem e não de mal. Mas muitas vezes as nossas ações, as nossas decisões e as nossas reações às circunstâncias mudam um pouco a nossa sorte, mudam a nossa caminhada e aquilo que o Senhor Deus tinha para nós ou tem para nós. Então, o sofrimento, ele deve ser combinado com um discernimento espiritual, que significa aprendizado. Não é nada sem sentido, mas é para que haja essa disciplina. E através da disciplina existe a reflexão para o arrependimento. E todos nós precisamos entender essa situação que ela ocorre nas nossas vidas até hoje. Quando se perde o valor, nós lemos aqui na Bíblia, agora, antes o ouro brilhava, agora aquele ouro que brilhava estava opaco. Ou seja, o sagrado agora está
profanado. As pedras do templo antes honradas, não é? Agora elas são jogadas na esquina. Esse ouro aí representa a cidade, representa o povo, especialmente os líderes espirituais e morais da época. Aquilo que era nobre tornou-se corrompido. O precioso perdeu o brilho. Na verdade, a desobediência, ela mina a glória espiritual de um povo. É forte dizer isso, mas é verdade. A santidade no culto ali naquele tempo virou vaidade, virou idolatria. E fica uma advertência muito clara para a igreja hoje dos nossos dias. Quando a comunhão com Deus se rompe, perde-se a dignidade. Deus é a fonte de toda beleza moral. Deus é quem nos dá a dignidade. Sem Ele, nada somos. A restauração da honra começa exatamente com o retorno a Deus. São decisões ouvindo Deus, decisões ouvindo o Espírito Santo de Deus. Assim deve ser a nossa vida, ouvindo o Senhor. Nós lemos a palavra de Deus, essa palavra habita em nós, ela mora em nós, nós queremos essa realidade na nossa vida, e tudo isso reflete nas nossas ações, na nossa vida, muito especialmente, praticamente tudo do que nós vivemos é refletido naquilo que nós somos, que nós fazemos com as outras pessoas, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós vivemos. Quando há fome, abandono e ruína, que foi o que aconteceu ali naquele tempo, depois do pecado e no tempo do juízo. Nós lemos aí que até as crianças, faltou para as crianças o alimento. Então, o sofrimento, ele atinge os mais frágeis. As crianças sem alimento, sem consolo, sem resposta. Na verdade, é uma fome física e espiritual, que aponta para uma ausência de provisão material. Essa fome espiritual, essa fome, essa ausência de Deus, ela aponta para uma ausência também de provisão material. Porque, na verdade, havia e houve uma quebra na estrutura familiar ali, naquela época, naquele povo, uma estrutura familiar e comunitária, uma estrutura em sociedade também. Deveria ter-se cuidado com os pequenos deveriam ser cuidados, mas aquilo não estava acontecendo, porque o pecado, na verdade, de uma geração, ele repercute sobre as gerações próximas. Nós precisamos ter isso em mente, entender e estar alertas, atentos a isso. O abandono dos princípios de Deus tem consequências sociais profundas, não podemos nos esquecer disso. E para que haja a restauração, é preciso voltar a se alimentar de Deus, da palavra de Deus. Quando os líderes falham, o juízo de Deus aqui, voltando a tudo que nós estudamos até aqui, ele não ficou só na superfície, não é? Mas ele foi na base também, na raiz. Deus expôs ali, na época daquele povo, que estava oculto, inclusive a maldade, não é? O erro dos sacerdotes e dos falsos profetas. O povo estava preferindo seguir as falsas profecias, ouvir o que aquele povo estava dizendo, do que ouvir o profeta de Deus levantado ali naquela época, né? O profeta Jeremias, que na verdade foi rejeitado. Então, tudo isso aí removeu, o Senhor mostrou essas estruturas, né, as estruturas na base, o pecado lá dentro, o que revelou uma falência espiritual, porque começou a partir dos líderes. Verdadeiramente foi uma disciplina dolorosa para aquele povo, mas ela foi purificadora, porque a justiça de Deus, ela não é destrutiva, irmãos, ela é corretiva. Embora a dor aconteça, mas a intenção é reconstruir, a intenção é restaurar. Então, Deus chama para isso, para construir novamente, mas agora construir sobre uma rocha firme. Quem não lembra dessa passagem de Mateus 27, eu vou aproveitar para ler aqui. Mateus 27, aliás, Mateus 7, a partir do 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E esse insensato, quando desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então o Senhor nos chama para construir tudo novamente, para restaurar, para refazer, mas agora sobre uma rocha firme, muito diferente da forma como aquele povo, lá naquela época da queda de Jerusalém, agiu. Foi um juízo duro, nós já aprendemos aqui, estudamos que também foi um juízo justo, porque senão significaria conivência com o pecado daquele povo. Foi justo, porque chamou o povo ao arrependimento. E quando Deus chama ao arrependimento e o povo ouve e volta, o que acontece? Um novo começo, uma nova vida, uma nova história. Restaura a honra, restaura aquilo que havia perdido, acaba a vergonha. E o Senhor, então, é isso que Ele fala conosco nesta manhã. Um lamento coletivo que purifica. Lamentações 5, na verdade, é uma oração, nós lemos aqui hoje já. É uma oração em forma de súplica coletiva. É um povo prostrado que volta a Deus com um lamento sincero, com uma dor transformada em oração. Antes era dor, a dor agora está entregue ao Senhor. A dor, ela foi reconhecida, o pecado foi reconhecido. É um lamento pedagógico, na verdade. É uma dor colocada diante de Deus que se transforma num instrumento de purificação espiritual. É muito importante nós reconhecermos, irmãos, quando nós precisamos mudar. Quando alguma coisa está errada e que parte de nós. E muito mais importante é entendermos que, primeiramente, nós temos que olhar para nós. E essa mudança e toda essa, colocar tudo isso diante de Deus começa em nós próprios. O orgulho cede lugar à oração. É um povo quebrantado que pede que o Senhor se lembre de tudo aquilo que aconteceu. Como eu já disse no início, eles não querem que o Senhor se lembre só a título de informação, até porque nosso Deus sabe todas as coisas, mas é uma lembrança relacional. Eles estão querendo lembrar, querendo ser reconhecidos como pertencentes à aliança, mesmo naquelas ruínas todas. Eles dizem, considera, repara, Senhor, né? Então clamam, suplicam, e parte de um coração realmente que reconhece a sua dor, a sua falha, a sua falta e a dependência de Deus. O povo aqui já deixou de racionalizar a tragédia, de ficar encontrando justificativas para as coisas, justificativas materiais, situações que racionalizam aquilo e de uma certa forma justificam aquilo tudo acontecer. Não, o povo não está mais assim, ele já parou para confessar a sua vergonha, já entendeu que aquilo tudo foi culpa do pecado, do abandono de Deus, dos princípios, dos valores da palavra de Deus. E eles herdaram então opróbrio, que significa vergonha, humilhação, por conta desse afastamento de Deus. Esse lamento purifica então, ele purifica porque ele é honesto, ele é sincero, ele é quebrantado e ele é voltado ao único que pode restaurar, só Deus. Então, em vez de murmurar, esses lábios aqui agora, eles se curvam, não mais com orgulho, mas o orgulho agora dá lugar à oração. E essa oração é uma oração sincera. Eu tenho uma prática, irmãos, quando alguma coisa começa assim a dar errado, e eu começo a perceber que algo não deu certo, e que esse caminho que foi ali acabou em uma situação que não era a correta, não era a ideal. Eu tenho uma mania, eu aprendi, né, um hábito de tentar me lembrar, parar para pensar onde tudo começou. Como isso foi acontecer? Por quê? Por que desencadeou nessa situação toda, nesse problema todo, né? Ou por que caímos? Por que pecamos? Por quê? Onde foi que saímos do prumo, né? Saímos da palavra. Então, é muito bom fazer essa reflexão às vezes, e principalmente quando nós oramos e pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, porque a gente vai perceber, a gente vai saber onde foi que caiu, onde foi que caiu, onde foi que ele caiu, que ela caiu, como tudo começou. E quando nós conseguimos identificar esse momento, é mais fácil.
é mais fácil de reconhecermos a nossa culpa, o nosso erro, a nossa falha e transformar o sentimento que nos levou a errar em oração. Se prestarmos bem atenção, e às vezes nós aprendemos também com o erro dos outros, com aquilo que Deus nos faz perceber, as coisas todas começam geralmente no orgulho, não é? O orgulho, o diabo usa aquilo para nos cegar e para nos deixar sem entendimento de Deus na nossa vida. O cristão é alguém humilde, obediente, diante de Deus quebrantado, apresenta-se diante de Deus sabendo da sua insignificância e da potencialidade e majestade de Deus. Mas às vezes as coisas andam tão bem para nós, Deus nos abençoa tanto, Deus nos faz felizes, Deus nos faz prósperos e nós acabamos dando glórias a nós mesmos e achando que conseguimos tudo pelas nossas próprias virtudes ou pelo nosso próprio caminho, nossa própria inteligência, nossas próprias intuições. Mas na verdade nós precisamos entender que tudo que temos, que somos e temos, porque o Senhor é em nós. A glória pertence a Ele, a honra é dEle, a dignidade, a prosperidade, quem faz é Ele por nós. E é tudo isso na medida da nossa dependência e da nossa situação de como nos colocamos diante do Senhor. O lamento de velhos e jovens, é o título que está aí na nossa lição. Houve ali uma desestruturação total da vida social, uma desestruturação total da nação. Afetou todas as gerações, jovens e idosos. Na revista, na nossa lição, na página 80, está muito bem explicado isso. Os anciãos, antes responsáveis por manter a justiça e a memória coletiva, desapareceram dos espaços de liderança. Os jovens, que representavam alegria, força e futuro, silenciaram. A cidade está muda, envergonhada e desfigurada. A dor afetou todas as gerações, do mais velho ao mais novo. Estava todo mundo fora do lugar, fora da sua posição, desposicionado. Talvez pelo erro inicial dos líderes, como já vimos aqui, toda a lição, líderes desconectados com Deus, agindo contra a palavra de Deus, contra as profecias, então todo o povo levado a estar fora do seu lugar. E uma situação lamentável, uma situação muito difícil. O lamento tornou-se uma linguagem comum. Todos clamavam, todos clamam juntos, como nós lemos aqui já na palavra de Deus. Todos reconhecem a sua falência, porque tudo foi afetado, todas as gerações, todas as estruturas. Só Deus pode perdoar e restaurar. Depois nós lemos, caiu a coroa. É uma expressão forte, significa perda de autoridade, perda de honra, perda de bênção. E na lição nós lemos na Bíblia hoje, não é? Caiu a coroa porque pecamos. É uma fala, é um lamento, um reconhecimento coletivo. Não há mais culpados externos, né? Quem aqui gosta de botar culpa nos outros de tudo que acontece? Ou alguém aqui conhece alguém que em tudo por tudo a culpa é do outro? Foi o fulano que falou primeiro, foi o fulano que provocou, foi o fulano que fez. Se não tivesse me tirado a atenção, não tinha feito isso. Não tivesse me convidado, eu não teria ido, não é? Mas agora não existe mais isso. E nós não podemos ser assim nas nossas vidas, culpar as outras pessoas, não é? Não podemos ser assim. Não há culpados aqui agora, nessa realidade desse povo, não há mais culpados externos. A dor agora se expressa diante de Deus com sinceridade, assumindo uma responsabilidade e abrindo espaço para a restauração. Esse é o primeiro passo para conseguir a restauração. Arrependimento sincero, glórias a Deus, saber que só Ele restaura, assumindo a responsabilidade. Então, esse lamento aí, dessa forma, purifica, porque vem de um coração quebrantado, né? Não é mais um só pedido de alívio, mas é um pedido de reconciliação, é um pedido de restauração. Quando a coroa cai, sai o orgulho e aí a oração sobe, porque é de um coração humilde, é de um coração quebrantado, é um verdadeiro clamor que reconhece que a glória, a bênção que tinha antes era só pela graça de Deus e só Ele pode restaurar o que foi perdido. Então é uma oração coletiva confiante.
Vamos falar isso? Oração coletiva confiante. Esse livro termina com essa oração. É um clamor não de certeza, mas de uma fé insistente, uma fé confiante. Não encerra ali com vitória, mas encerra com perguntas. Nós lemos hoje todos juntos aquele último versículo. Mas é porque a fé verdadeira, ela ora, ela clama, mesmo quando ainda não vê resposta. Somos agora insistentes em orar, em confiar. Deus permanece entronizado. Não foi destronado com a queda de Jerusalém, muito pelo contrário. O juízo mostra muito claramente a justiça e a soberania de Deus na situação daquele povo. Apesar de tudo, Deus continua no trono. Deus continua no trono. Lamentações aqui não é negação da dor, mas é uma reorientação do olhar das ruínas agora para o trono eterno de Deus. E a oração começa com uma adoração, como nós lemos hoje, não é? Mesmo no lamento, mesmo na dor, a oração começa com adoração. Porque só se consegue orar com esperança quem reconhece que o Senhor reina e reina de geração em geração. E diz aquele povo: converte-nos a ti, Senhor. Essa é a súplica central desse capítulo e de todo o livro. O povo reconhece que não pode voltar sozinho, então pede a ajuda do Senhor. Precisamos pedir a ajuda do Senhor. Nós somos realmente muito falhos, precisamos do Espírito de Deus. É preciso que o Senhor, que Deus reconduza aquele povo e que Deus, e só Ele mesmo pode despertar para esse arrependimento. Aqui na página 81 também da revista, tem uma explicação boa e diz assim: a palavra converte-nos carrega o sentido de retorno, de restauração da aliança, de renascimento da comunhão perdida. Eles não querem agora apenas voltar para Jerusalém, eles querem voltar para Deus. A dor os conduziu ao arrependimento e agora o clamor é por uma restauração interior. Renova os nossos dias como dantes, expressa saudade do tempo em que a presença de Deus era real no meio do povo. Não se trata apenas de nostalgia religiosa, mas de sede espiritual. É um pedido por um novo começo, é uma oração coletiva que reconhece que a conversão é obra de Deus. É aquela oração que permanece mesmo quando não há uma resposta clara. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que disciplina e também restaura. É um Deus que permite o lamento, mas que também ouve o clamor. Esse povo aqui que nós lemos, ele termina orando. E o primeiro passo para essa restauração é exatamente a oração. É um sinal, a fé, a confiança, é um sinal de que a renovação está chegando. Então, às vezes, nós não vemos nem resposta. Às vezes nós nem entendemos porque que nós clamamos e o Senhor não respondeu tão logo. Mas a resposta, que quando ela não é imediata, ela não significa que Deus não está ouvindo as nossas súplicas. Então nós precisamos continuar pedindo, nós precisamos continuar clamando, não podemos esquecer do nosso milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus que nos chama a começar de novo, é um Deus que nos chama a reconstruir, é um Deus que nos chama a renascer. E não podemos sair daqui hoje, irmãos, sem essa certeza da importância da oração coletiva, que tem muita importância. A oração coletiva, aqui em Lamentações, ela nos ensina que o sofrimento do povo de Deus deve ser compartilhado. Quando nós compartilhamos e nós oramos juntos, nós nos sentimos também melhores. A confissão e a intercessão, ela tem mais força quando ela é feita em unidade. E o nosso Deus é um Deus de unidade. Nós somos um em Cristo Jesus. Mesmo no luto, essa fé comunitária, ela pode ajudar na nossa fé, ela pode ajudar na nossa esperança. E um versículo muito bonito, né? Muito lindo, que tem em Atos 4, 24, e fala daquele povo, naquela dificuldade, povo que cria, povo que já cria em Jesus, a igreja do Senhor. E ouvindo eles isto, unânimes, ou seja, um coração unânime, não tinha divisão, não tinha opinião diferente. Então eles, à unanimidade, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Amém?
Que o nosso Deus seja louvado e exaltado nessa manhã por tudo que Ele é. E que nós possamos sair daqui hoje mais fortes, mais firmes, mais confiantes. E principalmente mais certos de que a oração coletiva nos leva à unidade. A intercessão de todos nós juntos, com esse coração quebrantado, nos faz prosperar mais ainda, receber a bênção do Senhor a cada dia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.